Oi, eu sou a Agatha Versiani, personal trainer, treinadora da queima de ar, especialista em emagrecimento, e esta é a minha história. Eu nasci e cresci em Itinga, Vale do Jequitinhonha, aqui em Minas, e eu tive uma infância muito especial. Eu fui criada pelo meu avô, pela minha avó e pela minha mãe. Perdi meu avô com 9 anos de idade, foi uma perda bem difícil, porque ele era minha referência de pai, né? E depois eu fui criada com a minha avó e com a minha mãe. A minha mãe era professora, a minha avó era dona de casa, uma dona de casa incrível. E a minha mãe, desde pequena, me incentivou, né, muito a estudar. E também ela me colocava para dar aula para os meus amiguinhos da minha rua. Eu acho que foi de lá que veio essa desenvoltura, né, para poder dar aula mesmo, para poder conversar em público, para poder falar em público. Na minha adolescência, eu fui incentivada pela minha mãe sempre a praticar atividade física, então eu jogava vôlei. E era bem divertido os meus treinos de vôlei, porque a gente também disputava campeonatos, né, até 17 anos, que eu consegui ganhar uma bolsa na faculdade para poder estudar. A educação física veio daí, né, da prática, dessa familiaridade com o vôlei. Eu consegui enxergar ali que era um meio de transformação. Eu entrei na faculdade e literalmente eu tive que parar de treinar, parar de fazer exercício físico. Nessa época eu ficava muito focada nos estudos, né, porque eu era bolsista, então eu tinha que ser uma das primeiras alunas da turma. E também eu comecei a ganhar peso nessa época. Tinha o fator de eu estar longe da minha família, então eu descontava muito, achava que o fato de eu comer, né, talvez aliviaria um pouquinho as minhas tensões. No primeiro momento aliviava realmente, mas depois eu vi a consequência, que é o ganho de peso. Então eu fui ganhando peso aos pouquinhos. Nessa época eu demorei bastante tempo para concluir a minha faculdade. Eu falo isso com muita emoção porque eu não tinha apoio financeiro. Não porque a minha mãe não quisesse, ela não tinha condições, né, de me ajudar financeiramente falando. Eu lembro que eu tinha que ficar muito tempo na faculdade, que eu não tinha computador para estudar em casa, então eu tinha que ficar no laboratório da faculdade estudando, às vezes sem ter dinheiro para lanchar. Então isso é muito grande para mim, eu estar aqui hoje, porque eu sei o tanto que eu lutei, sabe, para estar aqui. Tive que trancar a faculdade algumas vezes, mesmo sendo bolsista. Por que eu falo disso, Poder? Porque eu sei que se você tem alguma dificuldade na vida, fala que vou desistir, não vou conseguir. Eu pensei em desistir, eu parei várias vezes, só que alguma coisa lá no fundo falava comigo que eu tinha uma missão na vida, que eu tinha que voltar e continuar, né, o que eu tinha parado. E é por isso que eu te falo, seja qual for a sua situação, você pode chegar onde você quiser, meu amor. Consegui concluir os meus estudos, graças a Deus, e em cima disso me especializei em emagrecimento. Poder, eu fui ganhando peso, como eu te falei, ao longo desse tempo. Sinceramente, eu não me preocupava muito com essa questão. Eu sempre me achei maravilhosa, eu acho que a gente tem que ter autoestima, sabe? A gente tem que se amar exatamente do jeito que a gente é, isso é precioso. Chegou um momento da minha vida, há 4 anos atrás, que acima do peso eu vi no pior momento da minha vida, na verdade, que foi quando a minha mãe adoeceu. Eu vi o tanto que era importante a gente ter um autocuidado. Nesse período da doença da minha mãe, eu emagreci, às vezes também pela toda a questão emocional que estava envolvida, eu consegui emagrecer. E eu perdi a minha mãe, que era meu bem mais precioso da minha vida. E quando eu perdi ela, eu fiquei um ano fiquei muito mal. Eu chorava todos os dias. O que me salvava era dar aula, era ir pra academia, gritar com os meus alunos, motivá-los. Durante um ano era a minha terapia. Só que quando eu entrava dentro do carro, quando eu chegava na minha casa, eu desabava, né? E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a inverter a situação. Eu tinha emagrecido já pelo processo da perda, pelo processo da doença. E aí eu comecei a pensar, quer saber? A minha mãe faleceu querendo comer, às vezes alguma coisa não conseguia comer. Eu comecei a comer. E nesse momento eu comecei a ganhar mais peso ainda do que eu já tinha anteriormente. Então passei por aquele processo de sanfona, né? Então comecei a ganhar mais peso, meu condicionamento começou a ficar ruim, comecei a ter problemas, dificuldade para dormir, comecei a ter dificuldade até para dar aula, para acompanhar as minhas alunas. Dessa época que eu perdi a minha mãe, já tinha passado 3, 4 meses, eu estava bem acima do peso, com 17 quilos a mais do que eu tô hoje. Eu comecei a olhar para mim e pensar, Agatha, é o contrário, a sua mãe adoeceu. A sua mãe, ela faleceu e talvez se ela tivesse, né, eu não sei como que seria, sinceramente, mas eu pensei na minha cabeça, tido um cuidado com o exercício físico, com a alimentação, ela estaria aqui com você hoje, Agatha. Então, vamos colocar pra frente, principalmente, vamos ser inspiração. Eu só treinava, né, mais ou menos, eu não tinha regularidade no treino, então eu achava que aquilo era o suficiente, treinava um dia bem, ficava 3 dias sem treinar, não tinha regularidade, então eu achava que aquilo era o suficiente. Mas aí começou a complicar outras partes da minha vida, atrapalhar o meu trabalho, o joelho doeu, o quadril doeu, o pé doeu, tudo doeu. Então eu resolvi dar um basta.
e no meu ritmo, que eu já tinha anteriormente tentado fazer dietas restritivas ou treinar demais, no meu ritmo, aos pouquinhos, eu fui evoluindo. Comecei a treinar com mais regularidade, comecei a treinar no modo moderado, bem leve, comecei a aumentar essa intensidade e durante 3 anos, eu tive um processo de emagrecimento onde eu eliminei 17 quilos da minha vida. Em 3 anos eu eliminei 17 quilos da minha vida para nunca mais recuperar. Então eu comecei a pensar como que eu poderia ser inspiração para outras pessoas, principalmente de forma natural, com exercício físico regular e melhorando do meu modo, das minhas condições, a minha alimentação. Em um desses momentos que eu tranquei a faculdade, eu sempre voltava com uma turma diferente. Em uma dessas turmas eu conheci a Michelle. A gente fez um semestre só juntas e a gente se identificou de cara pela energia, pela troca. Um belo dia a Michelle me mandou uma mensagem: Agatha, vou te indicar para uma produtora, né, na queima diária. Falei, Michelle, como assim? A queima diária era a minha referência, tinha tido a pandemia, eu achava muito incrível. Imagina, um dia lá dentro, família, eu mandei o teste, o vídeo a primeira vez. Eu falei assim, meu Deus, nem era o dia que eu ia gravar o vídeo de teste. Aí eu fiz o vídeo do meu jeitinho, tava lá, tinha acabado de dar aula toda assim, trabalhada, sabe? Em pós-aula. E aí, foi o primeiro teste. Aí, em cima disso, eu vim pro estúdio pra fazer o gravado. Eu tava tremendo igual fora verde, gente. Tava muito nervosa. Mas eu falei, eu vou dar tudo de mim. Nem que eu, sei lá, passe mal aqui, mas eu vou dar tudo de mim, porque eu quero, meu sonho. Eu queria cuidar de mais pessoas. E Deus foi tão maravilhoso pra mim. Ele me colocou dentro da queima diária. Olha, você vê que maravilha. Consegui cuidar de pessoas no mundo inteiro. Como uma pessoa que trabalha, que leva a sério, que veste camisa, eu queria o meu programa, né? Eu queria ter o meu programa, eu queria deixar gravadinho lá pra quando vocês quisessem fazer aula comigo, vocês pudessem fazer. E um dia eu vim ver um gravado, gente, até arrepio, que é muito legal, porque quando você acredita, as coisas vêm, tá? O pensamento tem poder. E eu vi aquela aula e falei assim, um dia vai ser eu ali. Então eu lutei, vesti a camisa de todo o meu coração, não só, né, pra vestir, é pra cuidar das pessoas que estão em casa mesmo, que é a minha missão. E hoje eu tô aqui com o meu programa. Eu nunca duvidei do meu potencial. Já teve momentos que eu falei, nossa, será que eu tô no caminho certo? Momentos de dúvidas. Só que o fato de eu seguir em frente, de eu lutar pelos meus objetivos, e mesmo em momentos mais difíceis eu continuar lutando, me fez estar aqui hoje. E olhando para aquela Agatha do passado, aquela menina indefesa que chegou na cidade grande, que nunca tinha andado nem de ônibus, nunca tinha entrado na academia, não sabia nem o que era treinamento e começar um curso de educação física simplesmente pelo fato de gostar de esporte, né? Eu jogava vôlei e ver que eu tô dentro da maior plataforma de fitness da América Latina e poder cuidar de pessoas no Brasil e no mundo é grandioso. Isso só mostra que a gente nunca pode duvidar da nossa capacidade. E eu, como treinadora que pode alcançar, né, pessoas no Brasil e no mundo, eu posso ajudar. E eu quero muito que você sinta essa energia quando você for fazer o nosso treino. Eu tava aí do outro lado. Eu sei o que é estar com sobrepeso. Eu sei o que é estar com a autoestima baixa. O que eu tenho pra te dizer é que se você não lutar por você, não der o melhor por você, ninguém pode fazer isso, poder. Lembra, você tá aqui por um objetivo, não tá? E nós queremos te ajudar a chegar nesse objetivo. A ideia principal é ajudar as pessoas que têm dificuldade de emagrecer, as pessoas que às vezes estacionaram no processo de emagrecimento a evoluir a partir daí. Então por isso que eu tô aqui, para te ajudar. Você que quer ter resultado, que quer emagrecer, que quer tonificar, que quer definir, a gente pode te ajudar através desse programa, tá bom? Então essa é a ideia. Eu sei o caminho, eu espero que você confie no processo, entenda que é um passo de cada vez, um passo conta, né? Cada dia vai ser uma luta nova e nós vamos lutar juntos, combinado? Então você que está começando, é pra você. Você vai se identificar, você vai conseguir fazer exercício sem impacto. Importante, nesse programa a gente vai aprender também a treinar. Como eu falei, eu quero que você tenha consciência do que você está fazendo e aos poucos, respeitando o processo, respeitando o seu tempo, o seu condicionamento, a gente vai evoluir juntos. Tá? Então eu sei o que é estar mais pesado, né, para fazer o exercício, sentir mais cansado, eu sei. Então é por isso que eu quero que você se encontre aqui. O momento é agora. Autoestima, amor próprio não é ser prepotente, não é achar que você é melhor do que ninguém, não é isso. Isso aqui, meu amor, é sua casa, é sua habitação, você tem que cuidar dela, não só esteticamente falando. Treinamento físico regular é pra mente, tá? Então espero que você identifique com isso, entenda que você precisa
treinar com qualidade e com regularidade. Existem muitas pessoas que mandam mensagens de antes e depois. Eles chegam pra mim, Agatha, você tem noção do que você tá fazendo comigo? Eu olho para aquilo, eu redescubro, eu me fortaleço mais uma vez na minha missão. Eu tô começando a transformar vidas. Eu tenho muito mais ainda para oferecer, eu tenho certeza. Essa é uma missão grande, uma missão importante. E eu quero continuar essa missão da melhor forma possível, com o pé no chão, com humildade e também sabendo o tanto que eu posso ajudar a transformar a vida de alguém. Eu quero que, assim como eu acreditei em mim e tô aqui hoje, você acredite que você pode chegar no seu objetivo. Eu sei que pode parecer às vezes difícil, eu sei que às vezes você pode estar cansada, tá cansado, mas você pode chegar no seu objetivo. É por isso que eu quero que você treine comigo. Eu vou te ajudar. Confia, poder.